Espero que bem, né? Hoje é um dia muito legal. Hoje é um domingo, né? Segundo domingo do mês de maio. E nós celebramos o Dia das Mães. Isso, muito legal. Dia das Mães. Então, eu trouxe aqui uma pessoa que para mim é muito especial. Para mim ela é sensacional. Hoje a gente vai falar um pouquinho da história de Ana, na verdade. Nós vamos falar um pouquinho da história de Ana. E Ana, ela fez uma oração. Ela orou ao Senhor. Ela fez um pedido ao Senhor. Então, um dia eu também fiz um pedido ao Senhor. E do mesmo jeito que o Senhor ouviu Ana lhe concedendo esse pedido, vocês vão ver na história, eu também fiz uma oração ao Senhor e pedi ao Senhor que me desse um filho. E Ele me deu um filho, ou melhor, Ele me deu uma filha. E Deus ouviu a minha oração. Eu queria apresentar, eu acho que vocês já conhecem, né? Mas eu queria apresentar essa bênção de Deus na minha vida. Vem. Oi! Hoje ela vai me ajudar. Como hoje é Dia das Mães, ela vai me ajudar. E nós vamos cantar, nós vamos celebrar ao Senhor juntas hoje. E para vocês conhecê-la, E a Ana. E também daqui a pouco a gente vai conhecer a história de outra Ana. Não é essa Ana, outra Ana. Vamos lá? Primeiro nós vamos orar, né? Nós vamos orar agradecendo a Deus por esse momento. Então a Ana vai orar. Orando. Quando eu oro, os meus pés juntos estão, cruzo os dedos na minha mão, abaixo a cabeça com atenção, fecho os olhos em oração. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Senhor, muito obrigado, Senhor, por a gente estar aqui, Senhor, cultuando o seu nome, Senhor. Muito obrigado pela vida da minha mãe, Senhor, por eu poder estar comemorando mais um ano, Senhor, mais um dia ao lado dela, Senhor. Que todos os filhos, Senhor, nunca se esqueçam, Senhor, que o Dia das Mães é todo dia. Mas hoje, Senhor, é um dia especial pra gente comemorar junto a ela, Senhor. Então, muito obrigado por isso, Senhor. Abençoe cada um que está aqui hoje, que está vendo esse culto. Que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos cantar? Vamos! Como? Sei que você escolhe esse dia. Vamos lá, então. Ó, faz devagar, porque senão você vai... Pá! Tá bom. Tá, vai. 3, 2, 1. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Abaixa. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Mais rápido. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Mais rápido. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Quer ver você baixar, velho? Não, como já dói pra mim. Vamos lá, então. Vamos cantar agora. Ler a Bíblia? Tá. Tá? Vamos lá? Vamos. 3, 2, 1. Leio a Bíblia e faça oração. Faça oração. Faça oração. Leio a Bíblia e faça oração. Se quiser crescer. Crescer bem alto. Se quiser crescer. Se quiser crescer. Leio a Bíblia e faça oração. Se quiser crescer. E quem não ora? Quem não ora, a Bíblia não lê. A Bíblia não lê. A Bíblia não lê. Quem não ora, a Bíblia não lê. Diminuirá. 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 Quem não
claro, gente, que não é de tamanho, porque dá pra ver que ela é menorzinha, né? Tem que entender, ué. Não é de tamanho, mas é de... Não é de tamanho, gente, mas você vai diminuir na sua fé, você vai diminuir no seu espírito e no seu relacionamento com Deus. Safou, né? Tá bom, crianças. Vamos então, a gente vai ler o nosso versículo-chave de hoje e daí nós vamos para a nossa história. Vamos lá? O versículo-chave de hoje tá lá em 1 Samuel 2:1a, que diz assim: meu coração exulta no Senhor. Vamos lá? Todos juntos? Meu coração exulta no Senhor. Mais uma vez. Meu coração exulta no Senhor. 1 Samuel 2:1a. Ah, tá. Muito bem. Então, bora pra história? Bora. Então, vambora? Então, vambora. Tchau. Olá, crianças. Hoje eu quero contar pra vocês uma história muito maravilhosa. Uma história que eu gosto muito. E o tema dessa história é um pedido ao Senhor, que tá lá no livro de 1 Samuel, capítulo 1 e capítulo 2. Mas antes disso, da gente continuar essa história, nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso versículo, que está lá em 1 Samuel, capítulo 2, versos 1. Só a primeira parte ali, que diz assim: meu coração exulta no Senhor. Vamos lá mais uma vez? Repete comigo. Meu exulta no... Muito bem. Mais uma vez. Meu coração exulta no Senhor. 1 Samuel 2:1a. Mas o que é exultar? Exultar é se alegrar, né? É ficar com o coração contente, cheio de contentamento, cheio de satisfação, cheio de alegria, exultando, se alegrando no Senhor. Não é pela nossa força, não é porque nós somos fortes ou porque nós vivemos alegres. Não. Mas nós nos alegramos no Senhor. Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa satisfação, Ele é o nosso contentamento. É Ele que enche o nosso coração de alegria, de regozijo, de misericórdia, de graça. Lembra do que a gente conversou um pouquinho semana passada sobre graça? Né? A gente não merece, mas Ele, por amor ao seu nome, por amor a nós, Ele nos perdoou. Lembra lá da história do Mefibosete? Então, é Deus também que nos enche de alegria, nos enche de contentamento. Amém? Vamos voltar para a nossa história? Então, como é o título da nossa história de hoje? Um pedido ao Senhor. Mas por que será que eu coloquei esse título? Porque nós vamos ver que essa mulher chamada Ana fez um pedido ao Senhor. E o Senhor ouviu o seu pedido. Isso significa que Ele vai ouvir todos os nossos pedidos? Não. De jeito nenhum. Mas a gente se alegra no Senhor, independente se Ele ouve todos os nossos pedidos ou não é verdade? Ele pode sim atender os nossos pedidos, como Ele atendeu o pedido de Ana, mas às vezes Ele não atende os nossos pedidos porque Ele é soberano. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o que é melhor para nós. Quer ver? Às vezes a gente pede uma coisa para a mamãe, para o papai e eles não nos dão. Sabe por quê? Porque o papai e a mamãe sabem o que é melhor para nós. Deus, Ele age mais ou menos da mesma forma.
Às vezes tem coisas que a gente pede a Ele e Ele nos atende em oração. Mas tem coisa que a gente não pede, que a gente pede e Ele não nos atende, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Às vezes Ele nos atende muito rápido. Às vezes Ele demora e isso nos causa angústia, não é verdade? Mas, por isso que eu falei, o nosso coração precisa se alegrar e confiar nele, porque ele sabe o que é melhor para nós. Vamos à nossa história? Então, um pedido ao Senhor. Havia certo homem chamado Eucana. Ele tinha 2 mulheres. Sim, naquele tempo, no tempo em que a Bíblia foi escrita, era permitido que um homem se casasse com 2 ou até mais mulheres. Mas por que vocês acham que isso acontecia? Olha, a Bíblia não nos fala exatamente o porquê, mas a tia Lu, imagino que era também um cuidado de Deus para com as mulheres. Naquela época, as mulheres não poderiam fazer qualquer tipo de trabalho. Elas só faziam alguns tipos de trabalhos domésticos. Elas eram limitadas, elas não poderiam trabalhar em qualquer coisa. Hoje é diferente, né? Hoje nós mulheres podemos trabalhar em qualquer lugar. Mas naquela época não era bem assim. Então, as mulheres que não tinham marido eram obrigadas a trabalharem na rua ou a mendigar, se prostituíam, vendiam o seu corpo para outros homens. E eu fico pensando, então, que Deus, na sua graça e misericórdia, permitia esse tipo de casamento como uma forma de cuidar dessas mulheres. Porque elas casadas, elas não iam para a rua, ou não ficavam mendigando, ou não precisavam se prostituir. Mas tinha um homem para cuidar delas. Então eu penso, né, que por isso que Deus permitia. Mas vamos voltar para a nossa história? Ele então, Eucana, tinha 2 mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, mas Ana não tinha filhos. Contudo, todos os anos, esse homem subia de sua cidade até Siló para adorar e sacrificar ao Senhor. Lá, 2 sacerdotes, filhos de Eli, sacrificavam ao Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e todos os seus filhos e filhas. Mas para Ana, ele dava uma porção dupla. A Bíblia fala que ele dava mais para Ana. Por quê? Porque ele amava, apesar de ela não ter filhos. Eucana amava Ana. Mas o Senhor não tinha abençoado Ana com filhos. E a sua rival, Penina, a provocava continuamente só para irritar Ana. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Então seu marido, Eucana, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que você está tão triste? Será que eu não estou valendo tanto quanto um filho? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló,
Estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto ao Senhor, dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida. Ana estava angustiada, Ana estava muito triste e em oração ela conversou com o Senhor e pediu um filho. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, o sacerdote Eli ficou observando a boca dela. E Ana orava silenciosamente, mas seus lábios se mexiam, mas ele não ouvia sua voz. Então ele pensou assim: essa mulher deve estar bêbada, embriagada. E ele disse a Ana: até quando, mulher? Você continuará embriagada? Abandone esse vinho. Ana então respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada, triste. Não bebi vinho nem bebida nenhuma. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgues, não fale isso da tua serva, uma mulher, pensando ser uma mulher qualquer. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu: vá em paz, minha filha, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ana respondeu: espero que sejas bom para com tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu e o seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, Ana, Eucana, Penina e todos os filhos dela se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para sua casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim, Ana engravidou e no devido tempo deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Então ela deu nome ao filho dela, porque ela o pediu ao Senhor. Isso significa o nome Samuel. Eu o pedi ao Senhor. E Deus ouviu a oração de Ana. Mas lembra do voto que ela fez ao Senhor? Ela falou que o consagraria se Deus a abençoasse, se Deus ouvisse a sua oração. Ela consagraria o filho dela ao Senhor. Ela daria o filho dela para que servisse na casa de Deus, para que ele fosse também um sacerdote na casa do Senhor, que trabalhasse na casa do Senhor. E Ana engravidou e teve esse filho, colocou o nome do filho de Samuel. E no devido tempo, depois de desmamá-lo, depois de ele parar de mamar, Ana o levou ainda pequeno à casa do Senhor em Siló. Chegando lá, ela levou o menino até Eli
E ela disse assim para Eli: meu senhor, lembra-se de mim? Eu sou aquela mulher que esteve aqui do seu lado, orando e chorando ao Senhor. O Senhor se lembra de mim? Este aqui era o filho que eu pedi ao Senhor. E o Senhor ouviu o meu pedido. Por isso agora eu quero dedicar o meu filho Samuel ao Senhor. Por toda a sua vida, ele será dedicado ao Senhor. E ali ela adorou o Senhor com uma oração que é a coisa mais linda. E eu quero ler essa oração para vocês. E Ana então orou assim: meu coração exulta no Senhor. No Senhor minha força é exaltada, minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha alguma como nosso Deus. Não falem tão orgulhosamente, nem saiam de sua boca tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio. É Ele quem julga os atos dos homens. O arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Os que tinham muito agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos agora não passam mais fome. A que era estéril deu à luz a 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos ficou sem vigor. O Senhor mata e preserva a vida. Ele faz descer a sepultura e dela resgata. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza. Ele humilha e exalta. Levanta do pó o necessitado e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele os faz sentar com príncipes e lhe dá lugar de honra, pois os alicerces da terra são do Senhor. Sobre eles estabeleceu o mundo. Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas, pois não é pela força que o homem prevalece. Aqueles que se opõem ao Senhor são despedaçados. Ele trovejará do céu contra eles. O Senhor julgará até os confins da terra. Ele dará poder ao seu rei e exultará a força do seu ungido. Então, Eucana voltou para casa em Ramá. Eucana e Ana voltaram para casa em Ramá, mas o menino começou a servir o Senhor, sob a direção do sacerdote Eli. Mas a história não termina aí. O Senhor foi bondoso com Ana. Ela engravidou novamente e deu à luz a 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia na presença do Senhor. Amém? Gostaram da história? Mas o que essa história diz pra gente hoje? Sabe o que essa história nos diz? Que Ana, ela foi uma mulher que ela estava muito angustiada porque ela pediu um filho ao Senhor. Hoje é dia das mães, não é mesmo? A gente sabe que tem muitas mulheres que desejam ser mãe, mas que não conseguem. Mas hoje, você que está me ouvindo, você tem uma mãe, não tem? E você foi muito desejado pela sua mãe. A sua mãe, ela pediu você ao Senhor. E ela também deve dedicar você ao Senhor. Mas não precisa botar, hoje em dia você não precisa ir lá na igreja e ficar lá na igreja. Hoje em dia não é mais assim. Mas
você precisa se dedicar ao Senhor orando, lendo a Bíblia, desejando viver uma vida que alegre a Ele. Sim, criança também ora, criança também lê a Bíblia. Mas, Lu, eu não sei ler. A gente vai aprendendo, né? Mas você pode pedir ao papai e à mamãe para contar histórias para você da Bíblia. Você pode, em vez de ficar vendo algumas coisas na internet, ver histórias bíblicas. O que vocês acham? Músicas que agradem a Deus. Mas Ana fez um pedido ao Senhor, porque o coração dela estava muito angustiado. A gente aprende também com essa história que quando a gente estiver triste com alguma coisa, a gente deve levar isso ao Senhor. A gente deve orar ao Senhor. E como eu falei anteriormente, não significa que Ele vai atender a nossa oração, nem na hora que a gente quer e nem do jeito que a gente quer. Mas temos uma certeza: Deus nos ouve. Deus está atento à nossa oração. Deus está atento ao nosso coração. Deus está atento a tudo que a gente está vivendo, não importa a situação. A gente não deve temer a situação, mas a gente precisa ter a certeza de que Deus tem cuidado de nós. Deus está ouvindo as nossas orações. Deus sabe o que está se passando com a gente. Então, como Ana, orem ao Senhor. Fale com Deus, converse com Deus sobre aquilo que tem te entristecido, sobre aquilo que tem te angustiado. E Deus com certeza vai ouvir. Por que eu sei disso? Porque a Bíblia me diz que Ele está conosco todos os dias. A Bíblia nos diz que Ele tem o poder de nos responder segundo aquilo que Ele deseja, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Amém? Amém. Até a próxima história. E aí, crianças? E aí, gostaram da história? Gostaram da história de Ana? O que vocês acharam? Maravilhosa, né? A história de Ana é uma história sensacional. Esse anseio que ela tem por ser mãe, né? E Deus ouviu o pedido dela, Deus ouviu a oração de Ana e concedeu não só Samuel, mas uma família linda. Ela teve outros filhos e filhas. A Bíblia fala que Deus... Eu vou falar exatamente o que a Bíblia fala. Diz assim, ó: o Senhor foi bondoso com Ana. Ela engravidou e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. Ou seja, Deus, além de dar a ela Samuel, deu a ela também mais filhos e filhas. Esse mês a gente celebra o mês da família. E eu quero chamar aqui de novo a minha bênção, né? Que eu a melhor também coisa que aconteceu na sua vida. Ela se acha. Vem melhor coisa. Vem melhor coisinha. E eu quero agradecer a Deus pela vida da minha família, porque vocês não estão vendo, mas a Ana tá aqui na frente, mas o meu marido, o nome dele é Marcelo, tá do outro lado da câmera, segurando a câmera. Dá só um oi aí, Marcelo. Oi. Oi. Não. Era só um oi direitinho, Marcelo. Oi. Melhorou. Então nós vamos orar. Eu vou agradecer a Deus pela minha família e você vai agradecer a Deus aí pela sua família. E quero desafiar você a conversar com a sua mãe sobre como foi o seu nascimento, né? Como foi que ela conversou com você, que ela desejou com você ainda quando você estava na barriga, né? Porque quando a gente está pelo menos quando eu estava grávida, quando eu estava com a Ana na minha barriga, eu cantava, eu alisava a barriga, eu ficava imaginando como
como era o rostinho dela, eu ficava imaginando como que ia ser o nosso primeiro encontro, né? Quando eu a visse, né, na minha mão, assim, nos meus braços. Então, converse com a sua mamãe sobre isso, que hoje seja um dia em família, que vocês sentem na mesa de vocês, não importa se tem mesa, se não tem mesa. E se por um acaso você não tem mais a sua mãe ou você mora com a sua avó, não tem problema. Converse com a sua avó, converse com a sua tia, né? Como que foi esse seu nascimento, como foi esse desejo, né? Porque mesmo se a Bíblia fala que, mesmo se os nossos pais não se importarem com a gente, Deus se importa. Nós não somos órfãos, nós não somos sozinhos. Deus é o nosso Pai e Ele cuida de nós. Vamos orar então? Quando eu oro, os meus pés juntos estão. Cruzo os dedos da minha mão. Abaixo a cabeça e com atenção, fecho os olhos em Oração. muito obrigado, Senhor, pela minha família. Obrigado pela vida da minha filha. Obrigada pela vida do meu marido. Obrigado pela minha família, Senhor. Muito obrigado. Obrigado porque o Senhor ouviu a minha oração, me concedendo, Senhor Deus, a minha bênção. Muito obrigado. Te peço por cada família que representada, Senhor Deus, seja ela constituída, estruturada, Senhor Deus, seja de qual forma, com o papai, só com o papai, ou só com a mamãe, ou com os vovô, com a vovó, não importa, Senhor Deus, o importante é que o Senhor cuida de cada um de nós, seja onde foi, do jeito que for, o Senhor cuida de nós, o Senhor nos faz, Senhor Deus, termos o coração cheio de alegria. Muito obrigada por isso. Abençoe a cada lar, Senhor Deus, a cada mamãe. Em nome de Jesus, amém. 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 Até a próxima. Tchau. Tchau.